Oi, gente! Como é que vocês estão? Tá tudo bem? O meu áudio tá bom? Porque tá um calor aqui em Londrina que parece que foram todo mundo arrebatado, só eu fiquei. E aí eu precisei ligar o meu ventilador, abrir a porta, sabe? Tudo aberto. Mas eu botei um microfonezinho aqui de lapela e esqueci de pegar minha água. Pera um minuto! Pera um minuto! Quem sou eu sem água? Ninguém! Gente! Todo mundo aqui, eu tô muito empolgada com esse encontro. Muito mesmo. Eu queria que meu amigo Fernando estivesse aqui. Fernando, se entrar, se estiver aí, quiser entrar comigo, solicita. Vem bater um papo. Eu tenho tanta coisa pra falar. Eu fiz tanta pesquisa. Eu passei o final de semana inteiro lendo e relendo e anotando e riscando a nossa meta da semana, que foi até o capítulo 4. Fê, se você quiser entrar, faz o convite, faz a solicitação aí e vem pra gente poder bater um papo. Eu fiz muita pesquisa e eu acho que é a leitura mais extraordinária, engraçada e divertida que a gente podia começar o nosso 2022 fazendo. Eu tô muito feliz de estar fazendo essa leitura com vocês. Eu nunca tinha lido Macunaíma. É uma vergonha? É uma vergonha, ainda mais pra alguém como eu, formada em literatura. É uma vergonha absoluta eu nunca ter lido Macunaíma. Mas estamos lendo juntos, tendo essa experiência juntos. Eu não tô e me segurei muito pra não passar da nossa meta, porque eu queria ter lido até o fim, eu queria ter lido inteiro. Mas eu me segurei porque eu sou mestre do spoiler. Eu amo dar um spoilerzinho. Detesto que me deem, mas eu amo dar um spoilerzinho. Então, pra não dar spoiler pra vocês, eu não fiz a leitura até o final. Mas é um livro muito maluco mesmo. E a gente tem toda uma explicação pra isso. Vamos começar? Eu quero fazer um panorama com vocês, literário mesmo, antes da gente começar a fazer uma análise interpretativa e elucidativa. Eu quero que a gente pense a respeito dessa obra, quando ela foi escrita, em que momento da nossa literatura ela foi escrita, o que ela quis comunicar e por que ela se comunica dessa forma. Eu acho que é importante e isso se aplica a tudo que a gente lê, né? Eu vivo aqui falando com vocês que vocês precisam ler a Bíblia, vocês precisam entender a Bíblia, vocês precisam buscar compreender as Escrituras e nada melhor do que a prática. Então a gente pratica lendo qualquer literatura e aí a gente aprende a interpretar de forma adequada qualquer texto. Esse é o meu objetivo com vocês. Eu quero que vocês terminem um ano tendo lido pelo menos 12 literaturas nacionais. Esse ano a nossa literatura, nosso grupo de leitura universal aqui, segundas às 4, será só de literatura nacional. Inclusive já comprei hoje o meu box com as nossas próximas 3 leituras de fevereiro, março e abril, que serão Dom Casmurro, Memórias Póstumas e Dom Quixote. Então a gente vai ler Machado de Assis, literatura realista nos próximos 3 meses. Vai ser maravilhoso. E a começar por Macunaíma. Eu tô muito feliz com esse livro, gente. Vocês não estão entendendo como eu tô animada. Como eu ri. Como eu me desesperei, porque eu pensei, como que eu vou fazer uma análise literária com esse povo doido? Tendo essa literatura mais doida ainda. E eu sendo mais doida ainda. Pensei que isso não ia dar certo. Mas aí eu fui pesquisar, eu fui estudar e eu vi que... Olha, eu consegui fazer até uma relação desse livro com a Bíblia. Vocês não estão entendendo. Espere verão, porque eu achei Bíblia nesse livro aqui. Eu vou provar, eu vou mostrar. Vamos lá. Bom, a gente está falando de um livro, então... Já posso começar? Posso começar? A gente está falando, então, de um livro
de Mário de Andrade, nascido em 1893. Eu fiz anotações, tá? Por isso que eu estou lendo aqui. Respeite, que eu sou muito professorinha. Então, Mário de Andrade, 1893 até 1945. Essa obra é de 1926, 4 aninhos depois da Semana de Arte Moderna, que foi feita aqui no Brasil, e que mudou completamente a nossa maneira de entender a cultura, de entender a literatura e de descobrir a nossa nacionalidade. Porque a Semana de Arte Moderna, ela foi um marco na nossa cultura, na cultura nacional, porque ela fez com que o Brasil começasse a ter uma identidade cultural, que é o que Mário de Andrade está tentando fazer aqui, trazer para a literatura todas as nossas marcas culturais. Então vamos lá. Macunaíma é uma narrativa de caráter mítico. Eu não sei se vocês perceberam, mas ele traz elementos míticos, folclóricos, ele traz muita linguagem nordestina. Nessa edição aqui que eu indiquei para vocês comprarem para ler comigo, ela traz aqui embaixo todos os verbetes que são utilizados no texto. Achei muito bom isso aqui, porque facilita a leitura, é muito verbete, é muita palavra absolutamente desconhecida para nós. Confesso que, como eu sou crescida em Minas Gerais, eu conheço algumas dessas expressões, né? Mas não todas, porque aqui a cultura nordestina é carregadíssima e a gente acaba não conseguindo pegar todas essas referências. Então o livro, e aí se você está lendo pelo Kindle, se você está lendo pelo aplicativo da Amazon no celular, você também tem esse recurso. É só você tocar em cima da palavra que você quer a tradução e o dicionário aparece para você. Tem esse recurso. Então não deixa de usar, porque isso traz uma carga semântica muito especial e muito importante para o texto. Bom, então a gente tem uma narrativa de caráter mítico que não vai seguir as convenções realistas que a gente acabou de ler no 15 da Raquel de Queiroz. Então a gente passou o mês de dezembro inteiro lendo um livro absolutamente realista, que não tinha nada de fantasioso, que não tinha nada de imaginativo, né? Não foi um livro que nos levou a imaginar, que nos levou a criar personagens a partir das informações. Não. O 15, ele é um livro preto no branco, ele nos traz as informações nuas e cruas ali, não dá muita margem para nossa imaginação. Esse aqui não. Esse aqui, ele traz as informações de uma forma completamente aleatória e a gente consegue criar, junto com o autor, aquilo que ele está nos contando. A obra vai procurar fazer um retrato do povo brasileiro por meio do herói sem caráter. É muito interessante a gente pensar nisso, né? Macunaíma significa o deus do mal, né? A questão do mal, né? Macunaíma é uma expressão da maldade ali. O nome, eu não achei uma definição. Eu procurei, pesquisei na internet, tentei entender exatamente a definição de Macunaíma, mas o que eu mais achei é essa referência ao mal, referência à maldade humana. Então a gente tem ali uma personagem específica que já tem o seu nome sendo retratado como algo que é ruim, que é mal, que traz essa característica pesada para ele mesmo, para a própria personagem, e esse complemento, né, do herói sem caráter, que fala muito, inclusive, do povo brasileiro. O nosso povo, ele é constituído de usurpações, né? Nós fomos usurpados quando encontraram o Brasil, os índios foram usurpados, e a gente não pode esquecer que a gente está lendo uma narrativa indianista, né? Que não é indígena, porque indígena é o índio escrevendo sobre si, mas é indianista porque é o branco escrevendo sobre a sua observação a respeito dos índios. Então a gente vê essa busca por mostrar esse caráter histórico que a gente tem aqui no Brasil e que, se a gente for para pensar, a gente não consegue muito escapar dele. É o tal do jeitinho brasileiro conhecido mundialmente, infelizmente, né? Então, esse livro, ele é fruto do conhecimento reunido por Mário de Andrade acerca de lendas, mitos indígenas e folclóricos. Então, percebam, a gente só encontrou lenda, a gente só encontrou mitos, a gente só encontrou folclore. E isso é muito maravilhoso porque a gente não fala mais do nosso folclore para as crianças, a gente não conta mais as histórias da mula sem cabeça, né, do Saci Pererê. Eu tenho a impressão que a gente matou o nosso folclore depois do Sítio do Pica-Pau Amarelo.
A gente se esqueceu de continuar perpetuando essas histórias para as nossas crianças que contam a respeito das lendas do nosso país. Isso é muito importante para a cultura de um país. É muito importante cultivar essas lendas de uma forma tradicional, porque contam a respeito do quão divertido também o nosso povo é. Ele não só tem ali uma personagem... um herói mau caráter, mas também muitas outras personagens divertidas que eu tenho certeza que te levaram a dar boas gargalhadas, assim como eu dei. E a gente tem tirado isso, roubado isso das nossas crianças, né? A gente usa, inclusive, personagens do nosso folclore para amedrontar crianças, como o velho do saco, como... não sei, qual mais outro personagem aí a gente usa para o Bicho-Papão, que inclusive tem uma versão do Bicho-Papão aqui de Mário de Andrade que vai aparecer mais pra frente, quando o filho de Macunaíma nasce. Então percebam, a gente acabou com os nossos mitos, com as nossas lendas, a gente não conta mais, né, a respeito disso. Isso é muito triste, porque mexe com o imaginário da criança e ajuda ela no desenvolvimento intelectual e cognitivo, que é o que aconteceu com a gente lendo isso aqui. Certo? A gente, lendo essa literatura, a gente teve o nosso pensamento levado a lugares extraordinários. Eu falei com um amigo meu, Fer, falei, Fernando, isso aqui é pior que uma viagem de LSD, porque a gente entra numa realidade completamente paralela e a gente não consegue sair dali e a gente começa a querer buscar referências no nosso mundo, no mundo real, para trazer essa miticidade, essa lendariedade para nossa vida, porque é muito mais gostoso viver a fantasia do que viver o mundo real. Não é? Você não concorda comigo? Que é muito divertido? E esse é o poder da literatura. Esse é o magnífico e extraordinário poder da literatura. Vocês super criticam Harry Potter, né? O crente tem essa mania de criticar Harry Potter porque fala de bruxas. Esquece que Nárnia é um livro de bruxa que fala de um leão que conversa e de animais que são metade bode e metade homem, e a gente não critica, porque é um livro tecnicamente cristão. Mas para ser cristão, a gente precisa ter a cosmovisão cristã para ver que é cristão, porque se um não cristão lê aquilo ali e ele nunca leu a Bíblia, ele não faz referência. E aí vocês ficam criticando Harry Potter, mas gente, Harry Potter eu li a saga inteira em 2016. Meu primeiro ano de faculdade, o ano mais hardcore que eu tive, porque eu mudei de cultura, eu mudei de profissão, eu era contadora e fui fazer letras vernáculas. Era uma cultura diferente, porque eu saí do Rio de Janeiro e vim morar em Londrina, no Paraná. A minha vida mudou completamente, eu tava infeliz porque eu não tinha mais pessoas com que eu me identificasse, eu não tinha amigos, eu não tinha ninguém. E ler Harry Potter, que é uma história absolutamente mítica e fantástica, fez com que o meu mundo fosse mais leve. Porque naquelas horas em que eu estava debruçada sobre a literatura, tudo escapava, tudo sumia, tudo parecia irrelevante. E esse é o poder da literatura. E por isso Macunaíma é tão importante, por isso que essa leitura para nós está sendo tão interessante. Bom, a gente vai ver que Macunaíma, ela é uma literatura de rapsódia. E o que é uma rapsódia? Rapsódia é uma palavra que vem do grego e designa obras como Ilíada e Odisseia de Homero, né? Então, para os gregos, uma rapsódia é uma obra literária que condensa todas as tradições orais e folclóricas de um povo. E isso é muito lindo, porque se a gente for parar para pensar, a Bíblia tem um pouco de rapsódia se a gente pensa, por exemplo, nos Salmos. Os Salmos contam para nós a tradição oral, porque os salmos eram cantados, eles viraram escritos, mas a tradição era oral. Eles contavam a história de um povo de fé, de um povo que peca, de um povo que espera um Messias prometido. Então percebe, é toda a tradição daquele povo junto numa mesma literatura. E Macunaíma é exatamente isso. É uma obra literária que traz todas as tradições. E veja, que coisa mais extraordinária. O Brasil já tinha 400 anos de existência. Claro que existem outras literaturas
que também traz... Eu estava lendo esses dias, eu tô lendo Hans Staden, que foi o terceiro evangélico luterano que pisou em terras brasileiras. Ele foi sequestrado por uma tribo de canibais, índios canibais. E ele ficou meses preso por esses canibais que observavam os seus rituais religiosos. Então eles não entendiam a oração, eles não entendiam aquele homem que olhava para o alto e falava com uma entidade que era Deus. E isso fez com que a curiosidade desses índios o mantivessem vivo e ele conseguiu escapar. Tanto que ele escreve esse livro, Hans Staden. Pô, eu não lembro o nome do livro, meu Kindle tá lá dentro, eu tô lendo no Kindle antes de dormir. E é uma literatura extraordinária que conta um pouco da raiz do nosso povo, que é indígena, né? Então, quando a gente vê 400 anos depois, Mário de Andrade ainda buscando trazer à tona a nossa cultura, a nossa tradição, eu fico um pouco triste, porque isso mostra um povo que não valoriza e não respeita em nada a sua própria tradição, que fica tentando... americanizar, europeizar todas as coisas. Veja, a gente pouquíssimo valoriza os produtores locais da gente. A gente prefere ir num mercado multinacional, num mercado que tem, sei lá, empresa no país inteiro, do que favorecer os produtores locais, do que ir na Feira da Lua. Aqui na minha cidade é Feira da Lua. Isso aí, 2 viagens ao Brasil do Hans Staden. Obrigada, Fê. Fê, entra aí comigo, Fê. Para de ser chato, passa uma água nessa cara, entra aí. 2 viagens ao Brasil. Leiam, é muito bom. A linguagem é muito boa também. E aí, a gente não dá, por exemplo, valor à Feira da Lua da nossa cidade, que tem lá produtores locais que fazem pães, geleias, tudo. Porque a gente prefere comprar a Tommy Hilfiger, sabe? Isso me entristece porque nada mudou. Essa literatura de 1926 é a mesma literatura que talvez a gente ainda faça, de não respeitar a nossa raiz. Por quê? Porque se a gente for ler Graciliano Ramos, a gente acha difícil. Se a gente for ler Vidas Secas, a gente acha difícil. Se a gente for ler Raquel de Queiroz, a gente acha difícil, a gente não valoriza. A gente prefere ler essas mulheres malucas aí do exterior que escreve pornô chanchada, ao invés de ler uma literatura nacional que fala da nossa cultura, da nossa nacionalidade. Gente, eu não sonho em viajar para fora do país, não. Eu sonho em ir para o Nordeste. Eu sonho em conhecer todas as coisas que eu já li na literatura brasileira. Esses lugares extraordinários. O sertão deve ser lindíssimo. Conversar com essas pessoas, entender suas dores e suas angústias. Essa é a nossa nação. Mas não, a gente quer viajar para a Europa, a gente quer ir para Paris, para Roma, para Inglaterra. Bom, uma rapsódia, voltando ao livro, vocês não me deixam me distrair não, gente, senão eu vou longe, não volto. Uma rapsódia utiliza contos tradicionais ou populares de certo povo em temas de composição improvisada. Então a gente vê aqui ele inserindo no meio dessa escrita contos, por exemplo. A história da cachoeira. A cachoeira que sangra a menstruação. E a gente já vai chegar lá, porque a gente vai analisar o livro parte por parte aqui, que eu tenho muitas observações para fazer. Aquilo ali é um conto separado, que tem um fio de meada, né? Porque é nessa cachoeira que ele perde o presente da Si. Mas existe ali toda uma história solitária, uma história, um conto, uma lenda, um mito específico sendo contado ali, que inclusive eu não entendi. Se você entendeu, me conte. Vamos analisar juntos já já. Bom, essa literatura se aproxima também do gênero épico, à medida que o livro narra em trechos fragmentados a vida de uma personagem que simboliza uma nação. Então, o que é o gênero épico? É uma personagem construída intencionalmente para manifestar, para contar o caráter, a constituição, a ideia de uma nação, de um povo específico. Macunaíma é a representação da nação brasileira. Então, ele é épico porque tudo acontece ao seu redor,
corrobora com essa construção dessa personagem que mostra a história de um povo, que conta o caráter, o herói sem o caráter que é dessa nação. O enredo dessa rapsódia pode se tornar confuso ao leitor, como, eu não sei pra você, mas em alguns momentos eu li sem pesquisar, eu fui pesquisar depois, porque eu gosto desse caráter surpresa, assim, de o que é isso? O que esse cara tá falando? Você tá doido? E eu leio num fluxo, eu não paro pra pensar muito no que eu tô lendo. Depois eu faço uma leitura mais aprofundada e vou pesquisar pra entender do que se trata. Mas assim, no começo, fiquei um pouco confusa, principalmente porque a gente tava vindo de um livro de verossimilância realista, né? A gente acabou de ler o 15, que é absolutamente realista, que condiz absolutamente com a nossa realidade. Então, entrar em Macunaíma e ver que nada bate com nada ficou um pouco confuso pra minha cabeça. Eu tive que reajustar aqui meu cérebro para conseguir ler sem me perder. E essa questão da verossimilhança em Macunaíma, ela não é realista, ela é surrealista. Então ela leva a gente num mundo completamente de fantasia. E ela deve ser lida mesmo, essa literatura deve mesmo ser lida de forma absolutamente simbólica, certo? Todas as personagens que aparecem aqui representam um símbolo e a gente vai tentar pensar em todos eles. A gente vai ver também que essa narrativa aqui se aproxima demais da oralidade. Percebam a ausência de pontuação, a ausência de vírgula. Gente do céu! Que angústia que me dá a ausência de vírgula. Por quê? Porque quando ele quer contar alguma coisa, deixa eu achar aqui, ó, na página 7, na primeira página já tem uma ausência de vírgula. Na penúltima linha, ele começa uma frase dizendo assim, ó, porém, respeitava os velhos e frequentava com aplicação a murua, a poracê, o torê, o bocorocô, a cucuicog. Ele não põe uma vírgula. Porque o que ele quer dar para nós é essa noção de oralidade e essa noção de ininterruptibilidade. Então, é uma ação contínua. O Macunaíma, ele frequentava todos esses lugares de forma ininterrupta. Perceba, a oralidade entrando na escrita. Isso é belíssimo, é genial. Para você conseguir escrever isso de forma a manifestar a oralidade numa escrita clássica, como essa aqui é, embora não pareça, ela é uma literatura respeitada. Eu fui pegar... Olha, fui em Alfredo Bozzi, gente. Fui pegar Alfredo Bozzi para entender um pouco melhor essa obra. E é uma literatura clássica brasileira, respeitadíssima. E o cara inseriu a oralidade de forma genial. Mário de Andrade é um gênio? Eu sou apaixonada? Então a gente vê a ausência de pontuação adequada. Vocês percebam que isso exige de nós um trabalho interpretativo um pouco maior. A gente precisa prestar um pouco mais de atenção para não entender alguma coisa que não está no texto. Pelo contrário, entender somente o que está ali. Essa manifestação de oralidade, ela é típica da primeira fase modernista. E era uma preocupação dos escritores dessa época, de 1922, lembra da Semana de Arte Moderna, em descobrir a identidade nacional. Então, o que Mário de Andrade está fazendo em Macunaíma é buscando trazer à tona a identidade nacional. E a gente não faz mais isso. Ou faz? Vocês lembram de ter lido alguma literatura contemporânea que traga isso? Eu gosto muito de Conceição Evaristo. Conceição Evaristo faz isso. Quarto de Despejo. Quem que é a autora? Meu Deus, Carolina Maria de Jesus. Mas elas não fazem isso de forma intencional, buscando recursos de conhecimento, de pesquisa, né? A Conceição Evaristo vai dizer que o que ela faz é a escrevivência. Ela escreve o que vive, assim como Carolina Maria de Jesus escrevem o que vivem e vão mostrar a nossa cultura e vão mostrar a realidade nacional. Mas mesmo assim não é um resgate. Não é um resgate de uma identidade. É uma contação de uma cultura que acontece hoje, né? Contemporânea, que vai ficar guardada para a posteridade. Mas a gente não vê mais isso. Lendas, mitos, enfim.
No plano formal, a oralidade desafia a escrita lusitana. Então, perceba, a gente está em 1900, onde a escrita mais valorizada era a lusitana, era a clássica, era a literatura formal, a escrita com a norma padrão culta sendo hipervalorizada. E aí vem Mário de Andrade e fala, não, a gente não pode só escrever com aquilo que a gente recebeu da Europa, com essa carga literária, como eu vou me expressar? Essa escrita rebuscada, essa escrita intelectualizada, culta, né? A norma escrita, culta. A gente precisa também escrever a realidade. A gente também precisa escrever como o nosso povo fala, como o nosso povo se comunica, como o nosso povo se manifesta em seu ambiente social, em seu status social ali. Isso precisa ser pensado, né? E aí, no plano temático, o folclore é usado como matéria-prima dessa busca pela representatividade da oralidade da nossa nação. Macunaíma é uma obra que busca sintetizar o caráter brasileiro segundo as convicções da primeira fase modernista, que é esse resgate, esse registro da nossa realidade cultural. Uma leitura possível é de que o povo brasileiro não tem um caráter definido e que o Brasil tem um corpo, ou seja, um território grande, mas uma cabeça, ou seja, maturidade pequena. Quando Macunaíma encontra com Cotia e ela diz, olha, eu vou então te fazer crescer, vou te fazer virar homem, e ela joga nele um líquido ali envenenado com mandioca, e só pega do corpo para baixo, essa é uma representatividade muito específica, uma simbologia muito específica da nossa nação, que até hoje é uma nação que tem o território enorme, ou seja, o corpo do Brasil é enorme, a gente tem um território gigantesco, o nosso país engole outros países que são financeiramente, economicamente muito maiores do que nós, mas o nosso território é enorme e a nossa maturidade, ou seja, a nossa cabeça, a nossa estrutura social, a nossa consciência política, a nossa consciência social, isso tudo é muito imaturo ainda, e Macunaíma representa isso, um corpo, um território grande e uma maturidade de povo, uma maturidade de nação ainda muito pequena, muito achatadinha. E aí a gente vê nessa literatura alguns paradigmas da linguagem. Eu já estou terminando a teoria e a gente já vai entrar na análise da literatura, tá? A gente vê então alguns novos paradigmas dessa linguagem que está sendo usada em Macunaíma. A gente vê a desestruturação do verso. Então, não existe mais essa preocupação lusitana com a rima, com a métrica, com a combinação, com a estética do texto. O texto ele é escrito por ele mesmo. A abolição da rima convencional e da métrica rígida, se a gente for ler os textos mais antigos da literatura, inclusive a nacional, a gente vai encontrar lá com Luís de Camões, por exemplo, a gente vai ver aquela métrica perfeita, aquela rima maravilhosa, uma poesia que soa bem aos ouvidos e que agrada o coração daqueles que são mais perfeccionistas, né? Isso não acontece mais aqui. Isso não vai mais acontecer nessa literatura dessa primeira fase modernista. Há também a valorização do ritmo livre, das analogias sonoras e das dissonâncias. O que é analogia sonora e o que é dissonância? Existem alguns poemas concretos, por exemplo, que são inteiros baseados no som. Então, o poema que é falar do movimento do trem, ele vai buscar, eu não separei nenhum pra gente ler junto, mas vocês depois pesquisem poemas concretos e vocês leiam em voz alta e vocês vão perceber que alguns desses poemas eles vão combinar o que estão dizendo com a sonoridade que provocam. Sonoridade que eles fazem acontecer durante a leitura, essa preocupação. E aqui a gente vê essa preocupação com a combinação de palavras. A gente vai ver a repetição de algumas palavras muito específicas aqui. Muito, muito específicas. Por exemplo, a gente tem a repetição da palavra... de palavras relacionadas à sexualidade, relacionadas ao sexo. Então a gente vai ver muito trepar, gozo, pau, gemia, piranheira, trepava, e isso tudo não especificamente relacionado a relações sexuais, mas relacionado à natureza. Então ele vai falar do
pau de arara, do pau da árvore, ele vai falar da piranheira, que é um tipo de madeira, que é um tipo específico de árvore. Então, ele vai fazer essa combinação de palavras, né? Vai falar de gemer, mas não de gozo. Vai falar de gozo, mas não de orgasmo, mas sim de alegria, de extasiamento. Essas combinações fazem com que crie uma atmosfera na nossa leitura que instiguem a nossa imaginação aí em lugares que a gente não iria se fosse uma leitura tradicional lusitana, por exemplo, né? Então a gente vai ver o anticonvencionalismo de vocábulos. Ele usa muito vocábulo nordestino, que a gente precisa, como eu disse, né, nessa edição que a gente está lendo, a gente precisa de um dicionário para conseguir acompanhar, porque senão a gente perde o sentido das coisas. A gente vê a exaltação das palavras, né? As palavras por elas mesmas, que carregam semanticamente tanto aquilo que significam como aquilo que simbolizam. Perceba isso. Por exemplo, com essa repetição de usos. A gente vê muita repetição da palavra formiga. Qual é o problema de Macunaíma com a formiga? Ou qual é a sua identificação com a formiga? Já já eu vou dizer para você o que eu entendi. E aí, preciso agradecer ao meu professor de teologia, professor William Orlandi. Foi ele que me deu essa sacada de associar formiga e essa ideia da formiga em contraposto com Macunaíma a provérbios. Então, eu vou dar esse insight para vocês pensarem já já. A gente vê também aqui o reaproveitamento de clichês e frases feitas. Quantas e quantas vezes Macunaíma repete, ai, que preguiça. Quantas vezes a gente vê esses clichês sendo repetidos. A gente tem também humor, paródia e ludismo. Então, eu ri demais com isso daqui. Ele faz uma paródia a muitos mitos. Ele parodia o Curupira, por exemplo. Ele chama de Currupira. Não existe o Currupira. É o Curupira. Então, ele está fazendo uma paródia do Curupira e criando uma nova personagem, trazendo a nossa mitologia, a nossa lenda para a nossa memória, para a gente fazer essa associação. E o ludismo, né? Que é essa escrita lúdica que te leva à imaginação. Instigação à inteligência e à participação do leitor. Olha, parece uma leitura simplista, mas é uma leitura genial. É uma leitura extraordinária, que se você não estiver esperto, você perde um monte de referência. E perder referência faz com que você perca o sentido de muitas coisas. E a gente está o tempo todo participando dessa leitura, porque se a gente não entende o que está sendo dito, a gente não consegue pegar o que o texto quer dizer. Então, é uma leitura que também causa surpresa e estranhamento. Eu fiquei muito estranhada com essa leitura. Fiquei mesmo, porque a gente não está mais acostumado a ler mitos e lendas. Qual foi a última vez que você leu Fábulas de Esopo? Eu tenho um livreto de Fábulas de Esopo aqui em casa, que faz tempo que eu não visito, mas eu guardo para eu não esquecer que as fábulas existem. E as fábulas, elas são extraordinárias para ensino infantil. E para nós também, mas especialmente para criança, porque elas trazem, contando uma história lúdica, uma moral que ensina. E esse livro faz isso. Ele traz para nós uma moral que ensina o tempo todo. E por último, um novo paradigma que se faz, o 10º e último paradigma, é fora do tempo e do espaço. Essa leitura ela é totalmente fora do tempo e do espaço. Você vê, Macunaíma uma hora tá no meio do mato, outra hora ele tá em São Paulo, outra hora ele tá em outro lugar. Ele vai e volta no tempo e no espaço. Ele vai e volta o tempo inteiro. E isso não era tradicional das leituras dessa época. Certo? Certo. Aí o que eu fiz? Eu quero fazer um comentário à parte disso daqui. Depois que eu terminei de ler A Nossa Meta, eu fui buscar o filme com Grande Otelo. O filme é tosco, gente, mas o filme é tosco num grau maravilhoso, que misturou em mim nojo com risada, com estranhamento. Foi assim uma catarse completa assistir o filme. Eu não assisti inteiro, eu só assisti até a parte da Nossa Meta da semana. E eu recomendo que você faça isso.
porque o filme ele traz uma nova visão ali, uma nova perspectiva muito mais estranha que o livro. Ele perde, claro, né? Todo filme perde um pouco da essência do livro, mas assistam. E é muito interessante perceber, e a gente vê nessa leitura que a gente fez aqui, uma absoluta desvalorização da mulher. A gente percebe no filme que a personagem mais respeitada é a mãe de Macunaíma, ela é muito respeitada, mas ela é representada no filme por um homem. Não é uma mulher que faz a personagem da mãe de Macunaíma, é um homem. E isso faz a gente pensar. Porque na leitura que a gente fez, a gente vai ver que a mulher, ela serve para duas coisas. Satisfação sexual masculina ou representação da futilidade. As duas personagens mulheres que aparecem nessa leitura nossa, as três, né? As três. Porque tem a Si também, mas a Si, ela tem uma representação um pouco mais elevada. Mas as duas primeiras, a única coisa que elas servem é para isso. E agora, então, vamos começar com a nossa análise literária, certo? Depois de 40 minutos fazendo uma análisezinha, né, mais teórica, vamos entrar para a nossa leitura. Bom, é importante deixar muito claro que já na primeira linha da nossa leitura, quem chama Macunaíma de herói não somos nós. É o próprio narrador. Então é o narrador que começa dizendo: no fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Porque é claro que olhando Macunaíma ele não tem nada de heróico. Então o narrador joga essa informação para nós, pra gente já começar a olhar para ele com estranhamento. E falar, ué, mas um herói agindo assim, um herói tendo essa postura, que coisa esquisita. E essa sensação de estranhamento, ela é intencional, absolutamente intencional. Então a gente vê uma criança nascendo e até os 6 anos não falando, mas já aos 6 anos sendo visto, entendido e representado como um adulto hipersexualizado. Então a gente vê esse menino, essa criança feia, porque o brasileiro, através dos olhos europeus, ele não é bonito. Ele não nasce bonito, ele não é gerado bonito. E ele não cresce bonito. Então Macunaíma é feio. Isso é uma importante informação. Porque aos olhos dos europeus, a nossa miscigenação, ainda até hoje, é feia. E a primeira informação que a gente tem dele é que ele não fala e que ele gostava de ir para o rio com todo mundo enquanto iam tomar banho, porque tomavam banho pelados. E é interessante a gente ver isso, porque fala assim, olha, na página 7 mesmo: passava o tempo do banho dando mergulho e as mulheres soltavam gritos gozados por causa dos guaimuns, disse que habitando a água doce por lá. Primeiro, caranguejo, que é o que significa guaimuns, são caranguejos, eles não vivem em água doce, eles vivem em água salgada. Então o que esse texto está dizendo para nós é que Macunaíma, dando mergulhos, beliscavam as graças dessas mulheres e dizia que eram caranguejos, que viviam em água doce. Então ele, desde pequenininho, ele já mexia nas graças das meninas e cuspia na cara das pessoas. Olha que interessante esse termo, dizendo que nos machos Macunaíma cuspia na cara. Essa palavra cuspir, ela não existe no nosso dicionário. Ela é uma linguagem oral. A palavra da norma culta é cuspe. Então tinha que ser com C. Cuspia. Mas Mário de Andrade escreve aqui como se fala. Cuspia. E ele vai fazer isso em diversos momentos. Ele vai misturar, por exemplo, tem uma frase aqui ainda na primeira página. Se o incitava a falar, exclamava: ai, que preguiça. Se-o, essa palavra S-I-O, é a união de C, S-E, mais O. Então, se o incitavam a falar, exclamavam. Então, veja, a linguagem oral se misturando aqui o tempo todo. Ele vai fazer isso em outros momentos, então fiquem atentos a isso. Ele junta palavras. Por exemplo, a sofará.
Sofará não é um nome indígena que exista, que tenha uma tradução, que tenha um significado específico da língua indígena. Eu entendi como essa mulher fazia coisas, ela só fazia coisas, a gente não sabe o que ela pensa, a gente sabe que ela gostou de ir pro meio do mato de Macunaíma, mas a gente não sabe muito bem quem ela é e suas características. A gente sabe que ela foi trazida para casa para ser esposa do irmão do meio ali de Macunaíma, e que ela servia como satisfação sexual de Macunaíma e do seu irmão. Então, por ela só fazer, eu entendi que o nome dela significa só, mas fará. Porque ela só fará coisas para as pessoas. Ela não fará nada nem por si mesma. Então, percebam essa coisa do nome. Aí, lembra da Bíblia, que tem lá nomes que representam o caráter, a personalidade, a característica daquela pessoa, né? Então, a gente vê a família usando uma simpatia de dar água num chocalho para Macunaíma, e aí ele começa a falar. E aí a gente começa a ver esse desenvolvimento dele. Esse desenvolvimento tanto... uma criança de 6 anos que chama a própria mãe para ir no mato brincar. Não existe um senso de moralidade. Gente, tá chovendo tanto. Vocês me dão 2 minutos. Deixa eu ver se não tá chovendo na minha cama. Peraí. Perdão, resolveu cair um toró só porque eu reclamei que tá calor. Aleluia, glórias. Ai, isso que dá, né, gente? Trabalhar em casa, home office, é isso. Mas olha, vai cair o mundo. Porque vocês não têm noção como tá chovendo. Vocês estão escutando? Meu Deus! Aleluia! Coitado do carteiro. Eu penso no carteiro, no entregador, eu penso em quem tá de moto. Eu penso em todo mundo que tá na rua. Nossa, eu fico com dó. Bom, então a gente vê esse menino se desenvolvendo nessa ausência de senso de moralidade, nessa ausência de sabe, parâmetro mesmo de comportamento. Não existe isso, não existe esse limite, esse controle. Então, Macunaíma chama a própria mãe pra largar a mandioca. Olha a simbologia de tudo, gente, por favor. Fala, mãe, larga a mandioca. E a mãe não larga, porque tem que trabalhar. Aí, Macunaíma chora, mimado, manhento, que é o que o brasileiro é. Você diz não pro brasileiro, ele tá lá, fazendo manha, chorando, engolando, perturbando os outros, falando... Esse é o brasileiro, com chororô. E aí chama a mãe de novo, larga de tecer o paneiro do Guarumá Membeca e leva ele no mato passear. E a mãe diz que não. Aí a mãe tem uma ideia genial, chama a Nora. E a Nora carrega o menino nas costas e leva pro meio do mato. E olha que incrível, esse menino no meio do mato. E percebam que todas as plantas que envolvem, todas essas plantas, todos esses nomes de plantas, são plantas medicinais. São plantas com algum nível ali de potencial de mexer com a natureza humana. Todas essas plantas que eles se envolvem, que eles pisam, que eles encontram, elas têm um potencial de mexer com a nossa carne, com a nossa sanidade de alguma forma. E assim que Macunaíma chega no mato... Gente, a minha casa vai cair. Espera um minuto.
Meu Deus! Está dando goteira na minha casa. Vocês não estão entendendo. Eu molhei tudo minhas plantas lá atrás hoje, agora tá chovendo, vão afogar tudo mesmo, vão tudo morrer. Afogada. Mas amém, fechei a janela, tirei as coisas das varandas, tudo certo, bora lá. Bora continuar, que vocês estão numa audiência maravilhosa hoje comigo aqui. Eu não estou acreditando nessa audiência para ler literatura brasileira. Vocês estão de parabéns. Eu bato palmas para vocês, porque eu não esperava por isso. Vocês estão superando as minhas expectativas. Então vamos lá. Perceba que as plantas todas que Macunaíma se envolve, elas têm ali efeitos terapêuticos, elas têm ali um negocinho ali de, né, a gente entende que pode ter a ver com alucinação, que pode ter a ver com, não sabemos, um cogumelinho do mato, nós não sabemos. E assim que ele chega no mato com a cunhada dele, ele vira um príncipe maravilhoso. Gente, isso é maravilhoso. Vocês têm noção? Um moleque de 6 anos, horroroso, vira de repente um príncipe. E aí o marido dela, o Jiguê, ele não desconfia de nada. Ele acha legal que a mulher dele passe a tarde inteira brincando com... Gente, isso é muito maravilhoso. Isso é muito maravilhoso. E aí percebam aqui começa o sincretismo religioso. Macunaíma, ele tem esse sincretismo religioso, ok? Nunca percam de vista que ele é a representação da nossa nação. Então a gente vai ver aqui cristianismo, a gente vai ver religião afro-brasileira, macumba, e a gente vai ver espiritismo aqui também, certo? Bom, aqui a gente começa a ver na página 9, ele vai pro pai de terreiro pedir para que trançasse uma corda para ele e assoprasse bem nela fumaça de petum. Por quê? Porque ele queria caçar a anta. Ele queria caçar a anta para provar masculinidade. A caça para o homem representa prova de masculinidade, maturidade, certo? E ele consegue. E ele continua brincando com ela, com a cunhada. E aqui nesse momento aparece, eles comem a anta, os irmãos só dão pra ele tripa, ele promete vingança, que aí vai estar conectada com... Eles começam a passar fome, por quê? Não, gente, eles passam fome por quê? Porque o irmão matou um boto e o pai da natureza, ó, página 13, por causa de Maanap ter matado um boto para comerem, o sapo canuaru chamado Maragigana, pai do boto, ficou enfesado. Mandou enchente e o milharal apodreceu. Olha os deuses na natureza. Comeram tudo, até a crueira dura se acabou e o fogaréu de noite e de dia não moqueava nada não. Era só para remediar a friagem que caiu. Veja, a água veio, invadiu tudo, virou tudo mangue. Então não tinha comida, não tinha nada. E aí Macunaíma faz aquele passe de mágicas lá, que ele encontra comida, mostra pra mãe, quando a mãe quer alimentar os irmãos, ele esconde a comida de novo. Como os poderes do Saci Pererê, tem uma personagem mitológica nossa, da nossa cultura, que faz, que se teletransporta, né, que faz aparecer as coisas, eu não lembro qual, mas tem. E percebam como essa sexualidade deles, de Macunaíma com sua cunhada, é violenta, é animalesca. Na página 10, a gente vai ver assim, ó. Macunaíma pegou um tronco de copaíba e se escondeu por detrás da piranheira. Gente, perceba o simbolismo aqui. Copaíba é uma árvore que dá óleo, lubrificante. E o nome da árvore em que eles sobem é piranheira. Olha a escolha lexical que Mário de Andrade faz. Olha essa escolha para nos levar a esse ápice. Esse ápice de
de absorção, de entendimento, de fantasia. Ele nos conduz de uma forma magistral para cada ambiente que ele mesmo cria ao longo das páginas. Ó, quando Sofará veio correndo, ele deu com o pau na cabeça dela. Olha a escolha lexical. Fez uma brecha que a moça caiu torcendo de riso aos pés dele, puxando-o por uma perna. Olha, é uma brincadeira de criança mesmo. É como duas crianças brigando ali. Macunaíma gemia de gosto, se agarrando no tronco gigante. Pensa, gente, no tronco, o formato do tronco, o que eles estão fazendo. Então a moça abocanhou o dedão do pé dele e engoliu. Olha aqui o estranhamento. Tá tudo indo bem, a gente tá entendendo o que ele tá dizendo, a gente tá entendendo a imagem que ele tá criando, o ambiente que ele tá criando. De repente ela come o dedo dele e engole. Sabe, olha, é como se você... Sabe essas trufas que você come? Bombom recheado de licor. Você morde assim um pedacinho, é só chocolate. Quando você dá a segunda mordida mais intensa, aquilo explode na sua boca e causa uma sensação. É isso que Mário de Andrade quer causar em nós. Um bombom de licor quando a gente morde, né? Então a moça abocanhou o dedão do pé dele e engoliu. Macunaíma chorando de alegria, olha que loucura. Sadomasoquismo aqui. Tatuou o corpo dela com o sangue do pé. Olha que coisa louca. Depois retesou os músculos e, erguendo num trapézio de cipó e aos pulos, atingiu num átimo. Olha, ele atingiu num átimo, ou seja, rápido, como se fosse um macaco, sabe? Um animal rasteiro que consegue subir rápido o galho mais alto da piranheira. Sofará trepava atrás. Olha a escolha das palavras, gente. Quando a moça chegou também no topo, eles brincaram outra vez, balanceando no céu. Olha essa simbologia do céu com o paraíso, essa associação do céu com o paraíso. Depois de brincarem, Macunaíma quis fazer uma festa em Sofará. Dobrou o corpo todo na violência de um puxão, mas não pôde continuar. Galho quebrou e ambos despencaram aos emboléus até se esborracharem no chão. E aqui é muito interessante porque Macunaíma vira um príncipe encantado e Sofará vira uma Sussuarana. Ela vira um animal. Ó, Sussuarana aqui na minha legenda. Onça marrom encontrada do Canadá à Patagônia. Não é um animal nativo. Percebam, a Sussuarana não é um animal nativo do nosso país. Quando Mário de Andrade está querendo criar uma identidade nacional e transforma uma personagem indígena num animal não nativo, o que ele está querendo dizer para nós? O que ele está dizendo para nós? Essa importação dessa cultura europeia, essa importação da cultura alheia para nós, que nos animaliza. Perceba. Por favor, perceba. Essa animalização, essa onça que nós importamos e que trazemos para nossa personalidade. Bom, nisso, Jiguê fica espertinho, descobre, dá com o rabo do tatu na bunda do herói. Veja, gente, imagina essa cena. Já viram o rabo de um tatu? Desse tamaninho o rabo do tatu. Ele não tá falando do rabo de um leão ou do rabo de um animal que tem o rabo comprido. Ele não tá dizendo que foi chicoteado Macunaíma pelo rabo do tatu. O rabo do tatu é pequenininho. Então, quando ele diz aqui que pegou num rabo de tatu e chegou com vontade na bunda do herói, ele tá falando de quê? Gente! De quê? Violência. E o pior é engraçado. Deus, perdão, mas... Ai, meu Deus. E ele bate muito na mulher, o Jiguê, né?
Perceba. E ela apanha sem reclamar. Ela apanha com paciência. Ela apanha sabendo porque estava apanhando e achando interessante, porque ela não se importa. Olha essa mulher que não tem sentimento próprio, essa mulher que não tem revolta. É uma mulher totalmente subjugada. Subjugada. E que aceita. E que gosta. Perceba essa construção dessa personagem feminina. Ela gosta. Ela repete no dia seguinte e não se importa. Bom, aí eles passam fome, né? Acontece essas coisas aí. Macunaíma sacaneia os irmãos, levando eles pro mangue, né? Dizendo que lá tinha comida e tal. E eles ficam... eles ficam protegendo a bunda por causa dos candirus, que são um peixinho bem pequenininho. Se você já assistiu Grey's Anatomy, você vai lembrar que tem um episódio em que um peixinho desse entra pelo pênis do homem e entope o canal uretral do homem. E ele precisa fazer uma cirurgia para tirar o peixinho de lá. É esse peixinho, o candiru, que entra pelos orifícios humanos. Eu tenho pavor de água, que eu não consigo ver o fundo, gente, por causa dessas coisas aqui. Que eu li essas coisas quando eu era pequena, fiquei traumatizada, eu não entro em água que eu não consigo enxergar. Vou falar uma coisa pra você, meu pecado aqui, tu não ri de mim não, eu tenho medo de tubarão até em piscina. Eu não gosto. Então, Macunaíma sacaneia eles, né, implica com eles aqui, faz eles passarem um perrenguezinho. Ele é um trapaceiro e os irmãos dele, na página 15, os manos se admiraram da inteligência do menino e voltaram os três pra maloca. Olha isso aqui. Macunaíma trapaceou com eles, enganou eles, mentiu pra eles, arriscou a saúde deles. E ele é visto como inteligente. O que isso diz a nosso respeito, gente? Que muitas vezes nós estamos prejudicando as pessoas porque nós somos mais sagazes do que elas. E a gente as prejudica por maldade. Aí a Dilma, falando que ela também tem medo de tubarão em piscina. Obrigada! Obrigada pela cumplicidade, pela compaixão. Eu tenho pavor de arraia na piscina, meu Deus. Pavor. Tomar banho de açude. Olha a Ana Kelly querendo me matar, infartada. Não molho nem meu dedão do pé, meu filho, nisso daí. Bom, então na página 15 a gente vai ver um Macunaíma absolutamente vingativo, né? Que os irmãos deram pra ele só tripa. Ele aqui deixa todo mundo passando fome. A mãe dele tem um acesso de raiva e abandona ele. Olha que louco. Pensa. A representação nacional. Essa mulher abandona esse filho ao invés de educá-lo, ao invés de criá-lo. E aí começa o quê? A jornada de Macunaíma com o Curupira. Eu ri muito com isso aqui. Macunaíma se encontra com o Curupira. E olha que interessante, na página 16, gente, ele fala assim, ó. E desapareceu. A mãe de Macunaíma desapareceu. Macunaíma assuntou o deserto e sentiu que ia chorar. Mas não tinha ninguém por ali. Não chorou, não. Então ele só ia chorar se tivesse alguém pra ver. Como não tinha ninguém pra ver, ele não chorou. Criou coragem e botou pé na estrada, tremelicando com as perninhas de arco. Uma criança. Ainda uma criança de 6 anos. Vagamundou. Olha aqui, a união das palavras. Isso tem um nome na literatura. Se alguém lembrar, me fala. Guimarães Rosa usa muito isso. Chama... Quando você cria uma palavra nova. Meu Deus, me ajuda a lembrar. Espírito Santo. Eu vou lembrar, calma. Vou lembrar e falo. Então, vagamundou. Vagou pelo mundo. Vocês perceberam isso aqui? Gente, como é o nome disso? Alguém me lembra? Fernando, você tá aí? Eu vou lembrar, eu quero que vocês saibam.
Meu Deus. Meu Deus. Neologismo. Camilinha, eu te amo a partir de agora. Thaís, eu te amo. Eu amo vocês. Kelly, Paula, Larissa, eu amo vocês. Vocês estão muito mais professorinhas do que eu. Muito mais. Neologismo. Olha esses neologismos. Vagamundou. Ele vagou pelo mundo. Isso é muito lindo, gente. E aí ele encontra a Currupira. E ele chega, meu vô, dá caça pra mim comer. Olha a linguagem oral aqui. E aí Currupira corta um pedacinho da própria perna. E dá pra ele comer. E o que ele faz? Ele diz assim, ó. Você quer o caminho da sua casa de volta? Você segue por ali, vira à esquerda, passa por debaixo dos meus uiariquinizes, que são testículos, tá, gente? A tradução é testículos. Ou seja, Currupira é uma espécie de natureza. Então ele fala, ó, tu vai por aqui, menino homem. Vai por aqui, passa pela frente daquele pau, quebra a mão esquerda, vira e volta por debaixo dos meus testículos. Ai, olha essa sequência de escolha de palavras. Pau, quebra a mão esquerda, testículos. Percebam, gente. E Macunaíma foge. E ele começa a gritar, carne da minha perna. Carne da minha perna. Gente, ela responde, que foi? Vocês conseguem imaginar isso? Ah, eu amo. Eu amo. Aí ele encontra com uma cutia. Sabe o que é cutia, gente? Cutia é tipo um rato, tipo um hamster do mato, que é enorme. Vocês nunca brincaram de corre-cutia? Corre-cutia de noite e de dia, debaixo da cana. Nunca brincaram de corre-cutia? Ah, vocês não sabem nada da infância, da vida, das crianças da roça. Vocês não sabem de nada. E aí ele pede, minha avó, dá aipim pra mim comer. E aí ela faz aquela magia com ele, né? Aquele feitiço com ele, fazer com que ele fique com a cabeça infantil e o corpo de homem. Então, ela ensina pra ele o caminho de volta pra casa. E ele sonha que a mãe morreu e conta. E ele mesmo mata a própria mãe, percebam? Nesse episódio que ele mata a própria mãe, ele vai dizer que tinha sido uma peça do Anhangá. Se vocês pesquisaram, vocês vão descobrir o que é, mas se não pesquisaram, eu vou dizer. Anhangá era uma figura presente na cosmovisão de diversos povos originários no Brasil e da literatura indianista. É um espírito poderoso que protege as matas, os rios e os animais selvagens. Então perceba, sincretismo religioso. A gente está falando da fé dos índios, que acreditam em um Deus para cada coisa. O Deus Sol, o Deus Lua, o Deus Natureza, o Deus que protege a natureza, o Deus guerreiro, o Deus isso, Deus aquilo. E aqui Anhangá é essa retomada desse Deus, né, que cuida, desse espírito que cuida da natureza, e ele protege ele protege ao que ele estava matando? A veada. Ele protege a veada de ser morta pelo Macunaíma. E percebam como ele é mau. Ele ia matar a veada, torturando o seu filhote para atraí-la. Macunaíma. Mal. Muito mal. Vocês perceberam até aqui como a palavra formiga se repete? Como a presença de formigas é muito essencial em tudo? Inclusive aqui, tocandeira, que ele vai falar na página 20, é um tipo de formiga também. É uma espécie de formiga. E ela aparece em diversos lugares. Aí eu quero te convidar a fazer uma coisa comigo agora. Provérbios, por favor, pegue sua Bíblia. Provérbios de número 6. Vamos analisar, já que a gente sabe que se trata de um secretismo religioso, vamos analisar o que essas formigas têm a ver com o cristianismo. Por que elas aparecem aqui com tanta frequência, em contrapartida a esse herói mau caráter, brigando com ele em muitos momentos, aparecendo, incomodando ele de muitos momentos.
Então, pegue lá Provérbios capítulo 6. Vamos ler esse provérbio juntos. Meu filho, se você servir de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se, insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Perceba que a gente pode muito bem fazer uma analogia de Macunaíma com não o leitor desse trecho, mas com o alvo desse trecho de Provérbios. Então, Provérbios está dizendo para nós assim, olha, não seja fiador de um Macunaíma. Não esteja caminhando e dando seu nome por fiador de um Macunaíma. Proteja-se de um Macunaíma. E aí, a partir do verso 6, agora, falando do próprio Macunaíma. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão, e na época da colheita junta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado aí, preguiçoso? Ai, que preguiça! Quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. O perverso não tem caráter. O que Macunaíma é? Um herói sem caráter. Anda de um lado para o outro, dizendo coisas maldosas. Pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar. Planeja sempre o mal e semeia discórdia. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído irremediavelmente. E aí o texto continua, mas para nós até aqui é o suficiente, porque a partir desse capítulo, ele encontra com a Si, a mãe do mato, e a gente vê a sua vida mudando, a gente vê inclusive a tragédia chegando sem avisar na vida dele. Primeiro, quando a gente conhece Si, eles estão andando com uma segunda mulher de Jeguê, né? Essa segunda mulher se chama Iriqui, e a única coisa que ela faz é se enfeitar. Inclusive, Macunaíma consegue levar ela pra transa, se transformando num urucum. Não é urucum? Cadê? Cadê? Onde é que está? Urucum, isso mesmo. Ele vira um pé de urucum, que é uma planta que solta tinta, né? Tinta vermelha, se eu não me engano, amarela, uma coisa assim, que mancha, que é tinta. E ele se transforma numa maquiagem para seduzi-la. Mulher, a beleza é passageira, mas Provérbios 31, certo? Então, cadê? Onde eu estou agora? Me perdi. Si, a mãe do mato. Tá. Página 23. Eles estão lá levando Iriqui, Macunaíma, Iriqui e os dois irmãos. E eles encontram Si, a mãe do mato. E logo eles veem pelo peito destro seco dela que a moça fazia parte da tribo de mulheres sozinhas. Essa informação é importante para nós, porque diz o seguinte para nós. Existia uma tribo só de mulheres sozinhas, e a sua marca era a ausência do seio direito. Eu não quero fazer uma associação dessas mulheres com as feministas, mas eu não tenho como não fazer. Mulheres sozinhas. Perceba a analogia que eu vou fazer aqui agora para essa mulher.
A gente tem uma mulher linda, com o corpo chupado pelos vícios, colorido com genipapo. Vamos analisar as fotos e as imagens das feministas dos últimos tempos. Jogue no Google aí. Manifestações feministas. Jogue aí. E você verá o retrato dessa mulher, que tem um sinal, que não é um peito ausente, mas um braço erguido, um corpo chupado pelos vícios, e não estou falando de drogas somente, estou falando de vícios sexuais, vícios com relação à imoralidade, vícios com relação à sua própria autodepravação, autodestruição, certo? E sempre coloridas com genipapo. E o herói se atira para cima dessa mulher, que por já estar tão habituada a rejeitar homens, o rejeita. E o que ele faz? Ele pede para os irmãos amarrarem ela, violenta ela sexualmente, estupra ela, literalmente. E essa violência sexual contra essa mulher dá a ele o reinado. Nós estamos numa geração em que os homens só acham que são homens através da violência, e a sociedade os aclama por isso, dá a eles reinados, glória e poder, enquanto as mulheres estão se escondendo atrás de uma arrogância feminista para tentar fugir desses homens. Sendo que a resposta não é nem a arrogância feminista e nem a violência masculina, mas é a redenção em Cristo Jesus. Um homem redimido e uma mulher redimida geram uma sociedade completamente transformada e de paz e de harmonia. E percebam que dessa violência sexual, dessa geração de poder que Macunaíma recebe, acontece nela o que a psicologia, a psicanálise chama de síndrome de Estocolmo. Essa mulher se apaixona completamente por esse homem. As suas carências afetivas, as suas necessidades relacionais, por estar há tanto tempo isolada, ensimesmada, sozinha, faz com que ela veja nessa violência um gesto de importância, um gesto de atenção. Ele me viu, ele me desejou, ele me quis. De alguma forma, ele me amou e me entregou o corpo dele, mesmo que de forma violenta. Perceba que loucura. E essa é a loucura que nós vivemos hoje. Que loucura! E aí, na página 24, a gente vai ver aqui uma referência. Na minha cabeça, eu nem fui pesquisar não, acho que o Peregrino é de de que ano é o Peregrino? Eu não sei se vocês perceberam o Peregrino é de 1678. Então essa referência é totalmente possível. A gente vê aqui no terceiro parágrafo da página 24 uma referência para mim óbvia ao livro Peregrino do John Bunyan. Ele diz assim, ó: "E os 3 manos seguiram com a companheira nova, a síndrome de Estocolmo, atravessaram a Cidade das Flores, o Rio das Amarguras." Olha essa trajetória! Passando por debaixo do Salto da Felicidade, tomaram a Estrada dos Prazeres e chegaram no Capão do Meu Bem. Olha essa trajetória. Vocês já leram o Peregrino? Nós lemos o Peregrino no meu grupo de leitura cristã coletiva, que acontece terças-feiras às 8, pelo Telegram. Na verdade, os encontros acontecem pelo Google Meet, mas
É pelo Telegram que a gente se comunica, eu mando o link e tudo mais. O link tá na bio, se você quiser entra pra já participar com a gente. Esse mês de janeiro a gente vai ler Cartas de um Diabo, Seu Aprendiz, do Lewis. Então a gente leu O Peregrino e na mesma hora eu lembrei que essa referência se faz mostrando e contando uma trajetória emocional desses três, né? Aí aparecem mais formigas e a animosidade do relacionamento desses dois é ainda mais elevada do que quando Macunaíma era ainda uma criança de 6 anos. É muito animal. E aí eu só consigo pensar nessa síndrome de Estocolmo, que é uma violência que gera um amor violento que se alimenta dessa violência e vira um relacionamento retroalimentado pelo ódio. Olha que loucura, quando a fonte do nosso amor não é divina, quando ela é humana, o que a gente tem é isso aqui. Uma animosidade maluca de uma mulher que é capaz de passar urtiga nas partes íntimas do outro e de si mesmo para instigar sexo. A impressão que dá é que essa mulher, assim como nós hoje, essa geração aí que nós estamos vivendo, só entendem a manifestação amorosa a partir do sexo. Não conseguem mais dormir de conchinha e entender que isso é amor. Sentar à mesa juntos e entender que isso é amor. O sexo como instrumento de relação. O corpo como alvo de um espectro, de um espectro relacional, imaginário, que só existe quando os dois estão nus, em gozo. Veja como a palavra se repete. Gozo, gozado, gozo, gozado. E acontece um nascimento de um prematuro, né? A impressão aqui que o texto dá para nós é essa. De que nasce um filho de 6 meses de relacionamento. Aí a gente pode pensar que ou a forma de procriação era acelerada, ou realmente um prematuro, tanto que essa criança, ela morre, né? Há um simbologismo aqui. E é interessante que quando essa criança nasce, o que ele faz para nós aqui é uma simbologia dos Reis Magos, né? Ele diz: vieram famosas mulatas da Bahia, do Recife, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, e deram para Mãe do Mato. E veja que Mãe do Mato está com letra maiúscula, como a gente escreve Virgem Maria. Um laçarote rubro, cor de mal, cor de sangue. O sangue de Jesus é o que nos salva da maldade. E aqui, o laçarote que é dado a ele é cor vermelho associado à maldade. Porque agora ela era mestra do cordão encarnado. Olha a escolha lexical. Cristo é o Deus encarnado. Esse menino é o cordão encarnado em todos os pastoris de Natal. Escolhas lexicais que nos lembram o Natal, que nos lembram o nascimento de Jesus, que nos fazem pensar nos pastores que Jesus se refere. O nascimento de Cristo. Bom, essa criança morre por causa dessa cobra preta, né? Que vai lembrar para nós aqui, ele vai chamar de Tutumarambá. Tutumarambá é o nome de um associado a nós, aqui sulista, né? Que a gente vai descendo do Nordeste, vão mudando os nomes, mas é o bicho-papão. E essa cobra, ela é uma criatura mitológica real mesmo. Inclusive, estava conversando com uma amiga minha de entrar aqui, a Ana Kelly, e ela falou que essa cobra preta, ela é temida mesmo pelos indígenas nordestinas até hoje. Elas têm medo dessa cobra preta, que diz que a cobra preta segura o peito da mulher enquanto ela amamenta e coloca o rabo na boca da criança. Olha que loucura! Coloca o rabo na boca da criança para ela não chorar. Gênesis 3 vai dizer para nós que existiu uma cobra que colocou na nossa boca algo para nos dar contentamento.
Olha as analogias. Olha as analogias. Bom, depois disso, Macunaíma entra num processo depressivo, né? As formigas continuam rodeando ele, rondando ele, estando ali em volta dele. E ele se encontra com a cascata. Gente, eu não entendi nada disso aqui. Preciso de ajuda interpretativa. Que ele encontra com uma cascata que ela vai dizer lá na página 31, ela vai dizer assim, ó: quando meu corpo chorou sangue pedindo força de homem para servir, ou seja, a cascata menstruou. Alguém me ajuda? Nordestinos, me ajudem. A cascata menstrua. Ela encontra um homem. Sabe o que isso me lembrou? Aquelas seduções de sereia. Sabe a sereia que canta maravilhosamente bem para atrair o pescador e mata o pescador? Ai, gente, por favor, me diz que vocês pensaram isso também. Titsate. E o que acontece aqui? Macunaíma perde a pedra que Se deu para ele. Ele perde aqui. E é a partir daqui que a nossa história continua. Porque ele vai para São Paulo, ele vai para a capital. Processo migratório dos indígenas, dos índios para... E essa árvore, gente? Alguém me ajuda? Essa árvore louca? Essa árvore não. Essa personagem que perde a cabeça? Depois que brincamos feito doidos, entre sangue escorrendo e as florzinhas do ipê, meu vencedor me carregou no ombro, me jogou na ipeigara bicada, no esconderijo de Aturiás, e flechou pro largo rio zangado, fugindo da boiuna. Eu não entendi nada disso aqui. Achei louco demais. Muita fantasia pra mim. Lá na página 33 ele vai dizer assim, ó: correndo, correndo, légua e meia adiante, deram com a casa onde morava o bacharel de Cananéia. Cananéia! Quem é de Canaã? Quem é de Canaã? O Coroca. Veja, pelas barbas do profeta. Os cananeus eram os velhos sábios. E ele tá chamando o velho sábio de Coroca. O Coroca estava na porta, sentado, e lia... O que ele lia, gente? Manuscritos profundos. Será? Do Mar Morto? Os manuscritos do Mar Morto? Será, Senhor? Então Macunaíma pôs reparo que perder o Tembetá, que é a pedrinha. Porém, Jacaré abriu, nem eles, e a cabeça não pôde entrar. A tal da cabeça. Macunaíma não sabia que a cabeça ficara escrava dele e não vinha para fazer mal, não. A cabeça esperou muito, porém, vendo que não abriam mesmo, matutou no que ia ser. Sabe o que eu lembrei quando essa cabeça louca criou vida própria? Da Medusa. Sabe? Que você cortava a cabeça e mesmo assim ela continuava botando as pessoas em pedra. Mas eu não entendi nada disso aqui, não. Se alguém entendeu, manda um direct. Eu já vou entrar nos nossos minutos finais dessa live, que levou 1h30. Eu achei que eu não ia ter 20 minutos para falar, mas Deus foi gracioso, misericordioso e nos deu bastante assunto. E eu tô muito feliz com vocês aqui, de verdade mesmo. Eu não esperava essa audiência, eu achei que eu fosse ficar falando só com 2 ou 3 pessoinhas, e vocês arrebentaram nas dezenas. Fico muito feliz mesmo. E é isso. Vamos encerrar na página 35, dizendo que Macunaíma rezava diariamente para o negrinho do pastoreio. Isso me faz lembrar quem? Jesus Cristo. Sincretismo religioso aparecendo em todos os lugares. Não esqueçam disso. Criação de mitos.
criou-se um mito de que aonde o nenezinho de Macunaíma morreu e foi enterrado, nasceu o Guaraná. Guaraná, uma planta tipicamente nordestina. Nessa leitura, nós também criamos o mito de que as aranhas preferem criar fios à noite por causa da geada. Nós vimos aqui o mito dessas aranhas que hoje nós sabemos que preferem mesmo trabalhar à noite. Nós vemos a Si, no sincretismo religioso espírita, indo aos céus, porque morreu de tristeza. Ela sobe pelo fiapo da teia. Não é ela que sobe pelo fiapo da teia, né? Ela sobe pelo quê? Quando ela morre, vira estrela. Olha o mito de que quando a gente morre, vira estrelinha. Quem nunca escutou isso? Ai, meu cachorro virou uma estrelinha. Meu gatinho virou uma estrelinha. Olha os mitos aqui sendo criados. Que coisa linda, gente. Isso é lindo! É isso. Bora com Macunaíma para São Paulo, porque vai ser top demais! Agora a gente vai ler do capítulo 5 até o 8, né, minha gente? E eu tô muito animada. Eu espero que seja extraordinário como foi essa leitura. Eu li 2 vezes e estudei muito, pesquisei muito, e foi um prazer estar aqui. Eu espero que semana que vem vocês estejam aqui comigo de novo pra gente continuar essa leitura nacional. Tô muito animada. Muito obrigada por entrarem nessa comigo. Eu tô verdadeiramente chocada, impactada com vocês estarem aqui em peso comigo. Eu tô emocionada de pensar o tanto que vocês estão me dando o privilégio de ensinar literatura para vocês. Porque é só o que eu sei fazer, gente. Só sei ensinar. É tudo que Deus me deu. É o dom do ensino. E vocês estarem aqui acreditando nesse dom e me dando o privilégio de exercer esse dom do ensino. Eu não tenho palavras. Eu fico muito grata. Do fundo do meu coração, muito grata. Eu amo estar aqui com vocês. É um privilégio, é uma honra. Que Deus os abençoe profundamente. E que a gente possa se encontrar mais. Ah, não esquece! Amanhã, às 4, a gente vai falar um pouco sobre depressão e suicídio aqui, tá? Então, se você tem depressão, se você já pensou em suicídio, vem. Vamos ver o que Deus fala sobre isso. Vamos ver o que Deus quer nos falar sobre isso. Eu vou trazer a Lu, uma psicóloga amiga querida, para estar aqui comigo, pra gente conversar sobre esse tema, tá bom? Muito difícil. E à noite a gente se encontra no grupo de leitura cristã coletiva pra gente ler C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Então amanhã a gente tem 2 encontros, tá? Manda direct pra mim contando o que você achou dessa live. Vou deixar, claro que eu vou deixar ela salva, vou jogar ela no YouTube, vou jogar ela no Spotify pra você escutar ela onde você quiser, pra você compartilhar com as pessoas, pra você, sei lá, me ajudar a divulgar isso aí, porque a gente ama o que faz, e o que a gente faz com amor tem que ser divulgado. Se tem alguma pergunta pra fazer, esse é o momento. Senão eu vou encerrar, pra deixar vocês em paz. Pra vocês poderem cuidar da vida de vocês, porque, né, a gente tem que cuidar da nossa vida, né? Vocês não podem ficar presos a mim tanto tempo. Meu marido chegou do trabalho também, eu vou cuidar dele, tá? Beijo. Amo demais vocês. É uma honra estar aqui. Obrigada. Obrigada. Vocês não sabem como vocês alegraram meu coração com essa audiência toda. Eu tô muito chocada. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada. Até, Gustavo, Andréia. Até, Cleia Tenório. Dri, obrigada. Andréia Camilo. Beijo pra vocês. Na Kelly. Todo mundo. Vocês todos. Crocs 30. Lindezas. Muito obrigada. Tchau.